Oi, oi, para você que está chegando agora por aqui, meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho há 28 anos com pessoas e além disso eu tenho uma experiência da minha própria vivência de sobrevivente emocional. Então o que eu tenho a acrescentar para você vai muito além do conhecimento, é alguma coisa que eu tenho vivido mesmo, que eu tenho compreendido no meu dia a dia e que eu tenho partilhado com centenas de pessoas com as quais eu encontro e agora eu estou podendo partilhar aqui com você. Eu já peço que você esteja junto com a gente, olha, esse ano vai ser muito gostoso, a gente vai estar junto para muitas aventuras emocionais que são dolorosas, mas que é uma dor gostosa, é uma dor de crescimento, é o meu convite para você que você esteja junto comigo, porque eu quero partilhar muitas coisas que são vivências e que vão acrescentar e agregar muitas coisas para nós todos. Eu peço que se você não é um inscrito, que você já se inscreva para não perder nada, porque vai ser muito gostoso estarmos juntos e crescendo juntos, e também que você acione o sininho lá para você não perder nada. Vamos ficar juntinhos sempre. Temos também conteúdo diferente lá no Instagram e você vai poder estar junto com a gente em todo o tempo, em diversas questões da vida, compreendendo coisas simples e também se transformando junto aqui com a gente. É muito bom esse tempo, esse momento é meu e seu. Vamos juntos então? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é fundamental, porque ele tem transformado a nossa vida para pior ou para melhor, que é a culpa. Todos nós, em algum grau, lidamos com a culpa. Eu mesma já tive culpas assim em alto grau, e é interessante que quando você se sente uma pessoa muito culpada, parece que vem alguém e coloca mais uma carguinha sobre você. Parece que você tem assim na testa um dizer assim escrito, vulnerável para a culpa, aberto a culpas. E aí vem alguém e coloca mais um pezinho de culpa sobre você. Quando você já está acostumado com essa carga, com esse peso, parece que tudo o que você faz é como aquela música do Roberto Carlos, não é mesmo? Tudo que eu faço é imoral, é ilegal, engorda. Você já viveu essa fase na sua vida? Eu mesma já vivi, confesso. Era uma fase em que eu me sentia tão estranha que parecia que tinham contado alguma coisa para todo mundo e não tinham contado para mim. E parece que a minha vivência, sabe, era uma vivência muito pesada. Tudo que eu fazia parecia que estava errado. Se eu me relacionava com as pessoas, eu fazia sempre algumas coisas absurdas, porque eu me sentia tão mal, eu me sentia tão inferior, tão pequena, que parece que tudo que eu fazia estava errado. E parecia agressivo para algumas pessoas, sabe? Porque eu estava sempre tensa para me relacionar. Eu estava desesperadamente carente para estar com pessoas. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu fazia alguma asneira, ou falava alguma coisa deslocada. E aí eu ia para casa pensando, puxa vida, eu podia não ter falado isso, eu podia não ter falado aquilo. Sabe quando você não está à vontade na sua pele? Que você gagueja, que você faz um monte de coisa errada, que você nem gostaria de fazer? Parece que você foi abduzido, sabe? Já aconteceu isso com você? Comenta aqui com a gente. Comenta aí pra gente se sentir juntinho aqui, ó. Vamos parar com esse negócio de fingir que a gente não é gente, não, né? Esse negócio assim muito, puxa vida, só acontece com os outros. Não, eu nunca errei. Essas coisas não acontecem comigo. E sabe o que é interessante? Parece que a humanidade tem um conchavo, né? Que todo mundo fica escondendo os seus defeitos e aí parece que você olha pra todo mundo e todo mundo tem qualidades, só qualidades, todo mundo tá perfeito. E aí você olha pra você e você fala, só faço asneira, só faço caca. Será que eu tô sozinho nessa? E aí você fala assim, puxa vida, é uma coisa que me abate, é melhor eu não conviver com ninguém. Vou me fechar aqui porque, olha só, sabe? Então, eu não sei quanto a você, mas eu já fui uma pessoa assim, extremamente rápida em responder as coisas, em fazer as coisas. E eu me precipitava. E aquilo passava uma imagem muito ruim a meu respeito. As pessoas estavam sempre achando assim, ela fala demais, ela fala coisas assim, ela ofende. Ai, sabe? Era tão difícil ser Lucilene e eu vejo isso por todos os lados. Eu falo isso sem medo. As pessoas, as centenas, né, milhares talvez de pessoas com que eu me encontrei e tive acesso a essas pessoas me falando dessas dores suas, me levaram a crer que isso é uma coisa muito humana. Nós vivenciamos isso diariamente, essa questão da culpa, de não sermos perfeitos, porque não somos perfeitos, né? E então, existe uma autocobrança, existe uma cobrança externa e parece que não existe um lugar de fuga, aquele lugarzinho que a gente se sinta confortável para dizer assim, tô bem aqui na minha pele, não é mesmo? A gente sempre está culpado porque cometeu erros e porque nós não estamos programados para perdoar. Não, né? Perdoar significa ir além da doação. Nós não estamos habituados a doar ao outro o perdão pelas suas falhas. E nós não estamos habituados a doar para nós mesmos o perdão das nossas falhas. Então vivemos muito culpados, nocauteados pela culpa, sempre às voltas com uma dor incessante dentro de nós e às vezes levados a restringir a nossa vida. Então se eu não for a tal lugar, eu vou errar menos, é melhor assim.
Se eu não falar com fulano, eu vou errar menos, e é melhor assim. Se eu não for trabalhar em tal lugar, eu vou errar menos, então é melhor assim. E aí você vai restringindo sua vida. Daqui a pouco, o que você faz? Você fica só em casa, assistindo filme? Que é isso? Você vai restringindo muito a sua vida, porque você pensa, eu não sirvo para convivência. Tem alguma coisa muito errada comigo. Não me explicaram esse negócio de viver, porque parece que todo mundo vive tão bem. Não é verdade, é que as pessoas não contam para você. E aí fica cada um no seu mundinho, fingindo que é perfeito, e cada um no seu mundinho também pensando, eu sou um fracasso, e eu faço tudo errado. Então, todo mundo se sente culpado, mas ninguém confessa. Eu trabalho, por exemplo, com pessoas dependentes químicos. São pessoas que tiveram um passado, muitas vezes tenebroso, que elas não gostariam de contar para ninguém, que elas não gostariam de ver lembrado. E isso gera um conflito tão grande, em que as pessoas, muitas vezes, se veem entre um mundo de se sentirem as merdinhas, desculpem a expressão, hein? Vamos falar um papo reto aqui. Então, se sentem merdinhas, ou então vão logo para o outro extremo e se sentem o próprio Deus, sabe assim? Por quê? A culpa é tão grande que ela pensa, minha culpa, minha máxima culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Aí ela se joga lá no extremo da merdinha. Eu sou uma merdinha. Nada dá certo na minha vida, a vida é cruel demais, eu não sei. Só que aí, ao mesmo tempo, a culpa volta e ela diz, eu não tô fazendo nada de bom, eu tô me sentindo uma merdinha, não tô fazendo nada de bom. Aí ela vem pro outro extremo, que é parecer Deus. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, e no outro dia ela tá lá no extremo da merdinha de novo e vai revezando. Isso é que forma o defeito de caráter. Os nossos defeitos de caráter nada mais são do que essa tentativa nossa de driblar essas duas fases da nossa natureza, que é se sentir a merdinha e se sentir o todo-poderoso. Sabe qual que é a coisa que vem a somar realmente pra gente? É se sentir simplesmente humano. Eu estou aqui com você agora como um ser humano. Não tô tentando ser perfeito. É mais fácil de você ouvir a linguagem do que eu tô falando. Eu também fui uma pessoa extremamente culpada. Eu ainda tenho algumas culpas, porque enquanto a gente estiver aqui vivendo, convivendo por aqui, a gente vai conviver ainda com a culpa. Mas a questão é, a minha culpa, ela não atrapalha mais a minha qualidade de vida. Eu consigo viver muito bem apesar da culpa. E ouça esse vídeo até o final, que você vai entender como se livrar da culpa. Não é só entender o que é a culpa, mas saber como lidar com ela e também como se livrar dela. Essa que é a questão, né? Então, vamos relembrar aqui. A questão essencial é a gente entender que nós somos seres humanos, nós não precisamos ser outra coisa. Isso acaba com essa divisão nossa, essa divisão que existe na nossa mente entre e agora, eu sou a merdinha ou eu sou Deus Todo-Poderoso? Porque se nós simplesmente assumirmos a nossa identidade como seres humanos, nós vamos facilitar a nossa vida tremendamente, porque nós não vamos mais permitir que exista essa exigência descomunal que nós não podemos atender, não é mesmo? Porque assim, olha, hoje, por exemplo, eu fiz um pequeno post, né, no meu story, e apareceram todas as minhas rugas. Ai, né? A minha tendência é eu mesma me autocriticar, pensar assim, por que que eu fiz esse vídeo desse jeito? As pessoas vão me criticar, as pessoas vão dizer que eu não tô tão bem assim, e aí já vem aquela culpa, puxa, mas por que que eu tenho que estar tão bem, né? Gente, eu tenho quase 50 anos, eu não vou ficar novinha a vida inteira. Então, assim, existe dentro de nós uma divisão enorme sobre essa questão de simplesmente ser humano. Eu sou humano e não vou ficar perfeita a vida inteira. Eu tenho mantido a minha forma o máximo que eu posso, né? Dentro das minhas limitações, mas eu não tenho como ficar jovem a vida inteira. Então eu quero mostrar as minhas rugas aqui pra vocês, sim. Eu quero mostrar tudo acontecendo, a minha idade, a minha vida, meus defeitos de caráter. É óbvio que eu não vou falar tudo, porque ninguém faz isso. Porque senão assustaria muito, né? Porque a nossa humanidade, até os nossos pensamentos e tudo isso é bastante assustador, né, gente? Vamos combinar, vamos declarar de uma vez por todas? Vamos parar com esse fingimento, com essa coisa de que eu sou um santinho, vocês é que não são, mas eu sou. Não, eu já quero declarar logo de uma vez aqui, eu tenho rugas e eu não sou santinha, eu erro muito mais do que eu gostaria até hoje, né? Apesar de eu estar tratando muitas questões em mim, eu erro mais do que eu gostaria. Mas a minha questão é errar cada vez menos. Eu jamais vou deixar de errar e jamais vou acabar com toda a culpa, não é? Mas eu quero errar cada vez menos. Vamos combinar assim? Facilita bem a nossa vida pensarmos dessa forma. Nós convivemos com a culpa, porque a culpa, ela é a divisão causada entre aquilo que o outro espera de mim e aquilo que eu posso dar mesmo, gente. A culpa é isso. O outro espera de mim tantas coisas, né? As pessoas esperam. Tem gente que me encontra e fala assim, puxa vida, né? Você não envelhece. E isso, em vez de ser um elogio, começa a ser uma cobrança, porque as pessoas estão achando que eu vou ficar com 60 anos e não vou envelhecer.
não é assim? Então, assim, é por isso que a gente precisa declarar a nossa humanidade de uma vez, senão a gente fica com um sistema de autocobrança e de culpa por tantas coisas que não são necessárias, gente, nós termos culpa. A culpa, ela deveria ser só um sistema bem pequeno ali dentro de nós que nos avisasse, olha, não passe desse ponto, não agrida o outro, não é necessário, né? Agora, a culpa, ela não precisa estar conosco até pela nossa existência, ou até por um pensamento que a gente teve, por uma falha nossa, porque nós vamos errar e não é possível evitar isso. A grande questão é que quando nós estamos tão tensos com a culpa, erramos ainda mais. A culpa, ela não nos libera para vivermos uma vida humana. Logo, nós estamos, como eu falei, entre, né, a imperfeição total de dizer, eu sou um nada, ou então de dizer, eu sou Deus Todo-Poderoso. E aí ficar nessa trama aí que não flui para lado nenhum. Então a gente precisa se identificar com a nossa humanidade, compreender de uma vez por todas que somos humanos, nos identificar com a nossa humanidade, trabalhar a nossa humanidade. Sim, estarmos lapidando a nossa humanidade. Puxa, hoje eu falei uma coisa que não deveria, mas amanhã eu não vou falar mais, eu já entendi. E não ficar lá, minha culpa, minha máxima culpa, o que eu devo fazer? Eu devo me flagelar, eu devo me matar, eu devo me castigar, eu mereço. Isso só vai paralisar você. Compreenda e siga em frente. Isso é muito importante. Não vai te ajudar a ficar paralisado, se martirizando ou se matando por isso. Existem cobranças? Sim, existem. O modelo cultural no qual nós fomos criados, formados, nossas famílias e tudo mais, é andar em bloco. Então existem as cobranças. As pessoas querem que nós estejamos dentro de um padrão e de um modelo daquele determinado grupo. E é por isso que é tão difícil nós não errarmos. Estamos todo o tempo querendo atender a expectativas de muitas pessoas. E por isso nós ficamos divididos e fragmentados, porque tem um pedacinho de nós em cada parte, em cada pessoa que está próxima de nós. Vovó quer que eu faça desse jeito, mamãe quer que eu faça desse jeito, papai quer que eu faça desse jeito, e a minha religião quer que eu faça desse jeito, e não sei quem quer que eu faça daquele outro jeito. Nós estamos fragmentados em múltiplos pedaços e não nos identificamos com nenhuma coisa, na verdade. E para onde vamos com tudo isso? Culpa, culpa e culpa. Quando, na verdade, o que nós precisaríamos fazer? Sermos um indivíduo. O que é um indivíduo? É alguém que não se divide. A palavra indivíduo vem de indivisível, alguém que não se divide. Mas como assim não se divide? É alguém que não se divide em face das circunstâncias. Um indivíduo é alguém que está inteiro. E em que questões? Em que circunstâncias? Por exemplo, alguém vai te cobrar de alguma coisa e você, dentro de você, precisa estar inteiro para saber o que você pode responder a esse respeito. As pessoas, por exemplo, vão cobrar que você não envelheça, que você fale sempre educadamente, que você atenda às necessidades delas. Eu, inclusive, tenho clientes que chegam às sessões enviados por alguém e depois esse alguém que enviou essa pessoa para a terapia fala assim, olha, a terapia não está funcionando para ele ou para ela, porque essa pessoa não está melhorando. E como que essa pessoa espera que o outro melhore? Que fique bonzinho para ela. Olha a exigência. Então, muitas vezes, quando nós estamos melhorando, nós começamos a pôr limite nas pessoas, começamos a tratar as pessoas de um jeito que elas não gostariam, porque às vezes elas estão acostumadas a comandar a nossa vida sempre do jeito que elas querem. E aí elas não gostam quando a gente começa a fazer mudanças para nós mesmos, para a nossa individualidade. Elas querem que a gente faça terapia ou faça mudanças para ficar boazinho para ela, dentro do padrão dela. E não rola, né? Então nós nos sentimos culpados. Puxa vida, eu tô melhorando, mas eu tô ficando bom para mim e tô ficando ruinzinho para os outros. Muitas vezes você vai aprender a colocar limite, por exemplo, quando você cresce, né? Você coloca cada pessoa no seu devido lugar e aí as pessoas não gostam de você não gostam do seu crescimento não. Elas pensam assim, puxa, você não tá ficando bonzinho. Você tá tentando melhorar, mas tá ficando pior. Você tá ficando ruim, você tá ficando esquisito. Você não me dá mais bola, você não me diz mais sim, já me falou um monte de não. Então, e aí vamos nos sentindo culpados. E vamos querendo fazer o quê? Nos amoldar aquilo que os outros gostariam de nós. E toda vez que nós tentamos ser um indivíduo, ou seja, sermos indivisíveis, né? Estarmos inteiros na nossa opinião, o que a pessoa faz? Ela tenta nos pressionar, nos fazer cobranças. Mas o que o indivíduo faz? Ele fica na dele, porque ele sabe exatamente quais cobranças são reais, é aquilo que o ser íntimo dele deseja para crescer de verdade, para ser melhor. E na verdade nem é cobrança, né? É crescimento, é natural. Porque se nós ficarmos na base da cobrança, não vamos sair daquele lugar, sabe? Ficamos paralisados ali, de como as pessoas gostariam que nós fôssemos, como nós fizéssemos. As pessoas gostariam de um monte de coisa que nós não podemos dar definitivamente, porque senão nós pagaríamos o preço da nossa identidade, daquilo que nós somos, e nós não podemos pagar esse preço, não é? Então o indivíduo, ele não se
se divide, ele permanece inteiro. E um detalhe, o indivíduo ele permanece inteiro até mesmo em relação à sua própria autocobrança. Porque uma coisa que acontece depois que você foi muito cobrado, muito cobrado, muito cobrado, é que o seu programa mental, ele leva para dentro essa culpa. E depois não precisa mais ninguém te cobrar de fora. Você acaba se cobrando de dentro. Você mesmo passa a ser o seu algoz. Você se cobra. Então, depois de muitas cobranças externas, você acaba sendo a sua própria cobrança. Então, o indivíduo, ele não se divide em face das circunstâncias externas, que são as cobranças externas, mas ele também não se divide em face da própria cobrança interna. Porque aí você aprendeu a se cobrar o tempo todo e você é extremamente autoexigente e você pensa que vai ser perfeito e você fica naquele joguete de ser merdinha, de pensar que às vezes é merdinha, às vezes é Deus, e fica naquele joguete, nunca chega nessa escala de ser um ser humano. A resposta para essa questão da culpa é que você precisa aceitar que você é um ser humano e que você erra e acerta. E que quanto mais você estiver livre de uma liberdade real, não estou falando de libertinagem, mas de liberdade, da liberdade de ser você mesmo, quanto mais livre você for, menos você vai errar e menos culpa você vai carregar também. Pense nisso, são coisas muito profundas para nós pensarmos e eu tenho certeza que tem alguém com quem você quer compartilhar esse vídeo. E eu te peço que faça isso, compartilhe. Há muitas pessoas necessitadas de algum consolo, né? Uma palavra que as console, que traga de volta uma alegria de viver, porque estão às vezes soterradas debaixo de uma grande culpa. Ajude a si mesmo e ajude mais alguém levando então essa reflexão, tá bom?